Olá, está começando o Sindicato em Ação, um programa da TV Urbana em parceria com a TV Sindifisco RS e nesses tempos de pandemia por conta da Covid-19, em parceria também com a RS Rádio, que é a rádio web do Sindifisco RS. Francisco Milanês, que é biólogo, vai falar sobre como os cuidados com o próprio corpo podem auxiliar na prevenção de doenças, incluindo o coronavírus. Para falar sobre o movimento Unidos pela Vacina, promovido pela FAMURS, a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, o RS em Pauta convidou Maneco Hassen, que é presidente da entidade. E o professor de matemática da URGS, Álvaro Krieger Ramos, elaborou um estudo que aponta que muitas mortes causadas pelo coronavírus poderiam ter sido evitadas se o Rio Grande do Sul tivesse, de fato, adotado o lockdown, como fizeram outros países. Antes de começar, acesse o YouTube, curta, comente e se inscreva nos canais do Sindicato em Ação e da RS Rádio. A sua participação é muito importante para o crescimento e fortalecimento do nosso trabalho. E agora vamos começar o Sindicato em Ação de hoje. Um ótimo programa e até já! Professor Álvaro Krieger Ramos, professor de matemática da URGS. Seja muito bem-vindo, professor. Tudo bem? Não. Não? Hoje em dia não dá para dizer que está tudo bem, né? Porque a situação realmente está bem... Deixa eu entrar dando voadora. Vai lá. Primeiro, se foi durante o fim de semana, eu não chamo de lockdown, Cristiano, o que aconteceu na região carbonífera. Um fim de semana fechado ajuda, mas só que não ajuda pouquíssimo. E eu tô dizendo que não porque eu, há 5 minutos atrás, recebi a triste notícia que uma grande amiga minha veio a óbito por causa do Covid. Uma amiga grávida, estava iniciando aí a minha idade, ela fez graduação comigo na matemática, talvez tivesse 1 ano, 2 a mais do que eu. Grávida, iniciando a família. E faleceu devido da Covid-19. Uma tristeza. Meus sentimentos. Eu queria iniciar essa live prestando a minha solidariedade à família, não só da Daniela, mas de todas as famílias do Brasil que estão perdendo parentes desnecessariamente, que estão perdendo pessoas não só idosas, jovens, todo mundo. Gente, está chegando muito perto. Eu fiquei muito abatido e queria pedir desculpas por ter iniciado já assim, mas é que foi agora. Não, imagina. Fiquei muito chateado. Mas, enfim, muito obrigado pelo convite. Eu vou tentar dar uma get together, né? A pronúncia estava ótima, né? Obrigado, professor. Mas quero dizer que é perfeitamente compreensível, né? Imagina, a gente estava conversando aqui um pouco antes de entrar, então foi nesse meio tempo, né? Nossa, a notícia chegou agora. Chegou agora. Meus profundos sentimentos aí. A gente imagina que não deva ser fácil, né? Sim, nossos sentimentos, compreensível, nós também estamos abalados, perdi parentes também, perdi vizinho aqui do lado da minha casa, né? E queria transmitir para vocês dois que o clima em Brasília está semelhante ao nosso, né? Parece que o gato subiu no telhado e não vai muito longe essa situação política, pelo menos, né? Que é a que impacta a pandemia, né? Pois é. Professor, o senhor tem um estudo, né? A gente também fica um pouco atrapalhado aqui depois dessa notícia. Eu sei, me desculpa. Que isso, não, perfeitamente. E a gente até agradece a tua disponibilidade de estar aqui no programa. Mas a gente também a gente tem essa atividade no sindicato também, lá no Sindifisco RS, e todos os dias, praticamente, a gente recebe notícia de falecimento. Todos os dias. Realmente não há o que, quando a gente pergunta se está tudo bem, é meramente retórico, né? Porque não há como estar tudo bem. Está tudo muito ruim mesmo. Nossa situação é extremamente crítica. Mas o seu estudo, né? Ele aponta que a gente até colocou na manchete do programa, né, que um lockdown de 2 semanas poderia poupar aí, salvar, né? Aproximadamente 1.000 vidas, né? E em termos de infecções, seriam 47 mil infecções poupadas, né? Que não aconteceriam.
segundo o professor Álvaro Krieger Ramos, que é pesquisador e professor de matemática pura e aplicada da nossa Universidade Federal aqui, a URGS. É isso mesmo, professor? Exatamente. A questão principal, deixa eu explicar para quem está ouvindo o que é um lockdown, até para a gente deixar isso bem claro, assim. O que é um lockdown? Um lockdown é um período, e que nem eu já comecei falando, ele tem que ser um período mais ou menos longo. O mínimo de um lockdown deveria ser por volta de 2 semanas. Por que esse número mágico de 2 semanas? Porque aí tu compreende todo aquele período do ciclo viral. O tempo que demora de uma pessoa até se infectar, depois, ou desenvolver sintomas e receber um diagnóstico, ou não receber sintoma, ou não desenvolver sintomas, mas ficar transmitindo o vírus, até o tempo dela se recuperar 100%, se desenvolver sintomas leves, ou ser internada e daí isolada, e no fim das contas parar de transmitir a doença, é por volta de 10 a 14 dias. Então a gente coloca 14 aí como uma pequena margem de segurança. Quando a gente tem um lockdown de 14 dias, é tempo o suficiente para os casos ativos ficarem muito reduzidos. Então, quando a gente acaba o período de lockdown, é como se tivesse resetado, como se a gente tivesse voltado no tempo da pandemia. Com menos pessoas com o vírus ativo, a circulação viral diminui, a possibilidade de uma nova contaminação diminui. Então, é como se a gente, como eu disse, pausasse a pandemia, voltasse um pouco no tempo e ganhasse mais condições para combater o vírus. Porque nessa pandemia, tempo é vida. Quanto mais tempo a gente ganha, mais a gente consegue preparar o sistema de saúde, mais a gente consegue vacinar. A vacina está aí. A vacina já é uma realidade. Imagina só, em 1 ano a gente conseguiu ter vacinas sendo aplicadas. Isso, para mim, é uma maravilha científica. Eu fico todos os dias grato pelo grande esforço que está sendo feito no Butantan, na Fiocruz e também internacionalmente para vacinar. Então, tempo é gente vacinada, tempo é gente imunizada, tempo é vidas salvas. E aí, a longo prazo, esse reset que a gente deu, não é um reset, né? Mas só que esse pause que a gente deu de 2 semanas reflete até o final de julho, em Porto Alegre, só em Porto Alegre, em 47 mil novas infecções evitadas. Exatamente porque a gente consegue prever como é que funciona o andamento da pandemia. Depois, eu tenho uns slides, eu posso trazer para mostrar um pouquinho mais de tecnicalidade, mas sem entrar muito no mérito matemático da coisa. E aí a gente consegue evitar 47 mil infecções. Sim. Supondo uma taxa de letalidade baixa de 2%, porque a taxa de letalidade média de Porto Alegre é acima disso, é 2,5% hoje, mas se a gente pegar a taxa de letalidade das últimas semanas, chega a 5%. Então, uma taxa de letalidade baixa de 2%, o que ela nos diz? 47 mil, 2% disso são 940 vidas. Então, arredondando para cima, porque eu estou pegando uma taxa de letalidade muito conservadora, já chega nas 1.000 vidas salvas. São pessoas que a gente nem sabe que poderiam vir a óbito, que nem a Daniela. Quem é que ia imaginar? Eu não ia imaginar. 2 semanas ela estava lá no Facebook postando, se proteja, não sei o quê. E hoje ela já não está mais aqui. E aí vem aquela grande pergunta, né? Porque os críticos do lockdown, eles têm alguns pontos que são razoáveis de se perguntar. Só que as respostas existem e eles não escutam. Primeiro, o lockdown é impossível de fazer por causa dos impactos econômicos. Bem, os impactos em vida eu estou mostrando. E eu estou sendo conservador. 1.000 vidas por 14 dias. Eu queria que a gente tivesse. Qual é o impacto econômico? Qual que é a diminuição da arrecadação? Quantas empresas vão vir à falência? Quantas pessoas vão perder o emprego? Gostaria que essas pessoas me respondessem isso. Porque a gente pode comparar 1.000 vidas com não sei quantos empregos, com não sei quantas empresas, com não sei quanto de queda de arrecadação para a Prefeitura de Porto Alegre. E aí a gente vai saber
qual é o preço de uma vida que a prefeitura está estipulando. Porque é uma escolha. O prefeito, ele não é eleito para isso ou para aquilo. Ele é realmente para tomar decisões. Só que as decisões, ele não é eleito para seguir ciência. Ele é eleito para tomar decisões. E às vezes as decisões são difíceis. Só que, qual que é a decisão que ele está tomando? Essa é a minha pergunta. Agora, eu complemento, começo a responder essa pergunta. Como é que faz um lockdown? Gente, um lockdown não é tão caro assim. Existem 4 coisas que a gente precisa para fazer um lockdown de 14 dias. A primeira, essencial, auxílio emergencial para o profissional autônomo. Para aquela pessoa que, se não for para a rua fazer o seu, no fim do dia não vai conseguir jantar. Essa pessoa, enquanto a gente não disser para ela, não, tu pode ficar em casa com segurança porque tá aqui o teu. Ela não vai ficar em casa. É irrealista pedir para essa pessoa ficar em casa. Essa é a verdade, né? O motorista de aplicativo que aluga o carro, que está pagando a prestação do carro, ele tem que estar na rua, ele tem que ir para a rua para ganhar o dele. Então, a primeira coisa que tem que se fazer para fazer um lockdown é isso, um auxílio emergencial, e não é 150, e não é 600, é um salário mínimo. Olha o nome, salário mínimo. É um salário mínimo proporcional ao tempo que a pessoa tem que ficar em casa. Se ela tiver que ficar em casa 15 dias, meio salário mínimo. Se ela tiver que ficar em casa 3 meses, 3 salários mínimos. Isso daí é o primeiro passo, é assim, ó, é a primeira coisinha que tem que ser feita. Segunda coisa que tem que ser feita, proteger o empresário. Mas é claro que a gente tem que proteger o empresário. O empresário, a gente não quer quebradeira, tá louco, a gente quer uma economia forte, saudável. E quando voltarem as atividades, a gente quer essa economia aqui, ó, todo vapor, a gente não quer desemprego. Desemprego gera, sim, mais óbitos. A gente sabe que a linha da pobreza diminui a expectativa de vida. A gente quer uma economia forte, saudável. Como é que a gente protege o empresário? Linhas de crédito. Como é que tem que ser essas linhas de crédito? Primeiro, é sem burocracia, porque ano passado teve umas linhas de crédito muito burocráticas que vários não conseguiam ter acesso. Segundo, além de linha de crédito sem burocracia, tem que ser um crédito amplo, que dê para a pessoa sustentar o seu negócio. Terceiro, pagar o salário. Terceiro, carência enquanto durar a pandemia. Não adianta a gente querer... A gente não sabe quanto tempo essa pandemia vai. Um banco que diz para o empresário, não, vou te dar 4 meses de carência, não adianta. O que o banco tem que dizer é a carência enquanto durar a pandemia. Vai ter um dia lá que eu vou dizer, bem, vamos começar a pagar? Agora, a gente também quer a saúde dos bancos. Então, esse empréstimo tem que ser garantido pelo Estado, que nem aconteceu inúmeras vezes aqui no estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul bancando o 13º via crédito dos servidores públicos. Meu pai era professor estadual, recebeu o 13º via crédito do Banrisul. Quem é que garantiu o pagamento? O Estado. Isso já foi feito. Isso pode ser feito. Os bancos têm liquidez. Claro, não precisa se restringir ao Banrisul. Todos os bancos têm liquidez para oferecer crédito sem burocracia, garantido pelo Estado, porque o banco tem que receber o seu também, e para conseguir que o empresário esteja protegido, que consiga pagar o seu salário, que consiga pagar o seu aluguel e consiga fechar e sobreviver. Entende? E, sim, claro, principalmente para o pequeno, para o médio empresário. Né? Então, essa daí... esqueci alguma coisa? Não. Terceira coisa... Eram 3 pontos. São 4, 4, então falta alguma coisa dá 2. Então, a terceira coisa, se o meu comércio está sendo fechado por uma determinação estatal, natural que eu ganhe isenção fiscal nesse período fechado. Já dá um pequeno alívio. A isenção fiscal começou a ser discutida agora, é um avanço. Quarta coisa, vontade. Vontade de fazer. Vontade de contrariar a opinião daqueles que detêm o poder econômico, porque é uma opinião que lockdown causa quebradeira. Se fizer bem feito, lockdown não causa quebradeira. Se fizer bem feito, lockdown é ótimo para a economia, porque quando acabar o lockdown, seja de 2, seja de 3 semanas, a situação vai estar mais
light, vai estar mais leve, e a gente vai poder, com uma certa segurança, não é com segurança, porque lockdown, para ter bastante segurança, tem que ser mais longo, mas 2, 3 semanas já dá uma certa segurança da pessoa ir para a rua mesmo e consumir. A gente sabe, por experiências internacionais, por experiências em outras pandemias, que as cidades que adotaram medidas restritivas e trancaram mais a circulação viral, conseguiram recuperar a sua economia mais rápido. Então, é só uma questão de opinião que o lockdown gera quebradeira, porque, na verdade, ele é ótimo para a economia. E ele não é tão caro assim. Porque, nesse ponto só para finalizar... Vai lá. Já deixo, Cristian. Porque também o custo para o Estado, a gente tem um Estado brasileiro que tem um sistema único de saúde, que é pago com os nossos impostos. E qual que é o custo de um paciente em UTI? Alguém já se perguntou isso? Um paciente em UTI custa, por baixo, R$3.000 por dia, podendo chegar, se tem procedimentos mais complexos, como, por exemplo, hemodiálise, podendo chegar a R$30.000 em um dia um paciente. Um paciente COVID fica entre 10 e 30 dias internado na UTI. Então, o custo para o Estado está sendo muito grande. E o Estado economizaria com o lockdown. Pronto, desculpa, eu sou professor, eu vou falando. Não, é como diz a Jussandra aqui, ótimas ponderações, né? Não se desculpe por isso. Realmente, só queria pegar aquele ponto ali que o senhor falou, que outras cidades já fizeram e tiveram bons resultados. O que a gente ouve muito é o pessoal que é contra o lockdown perguntar, mas o lockdown não tem nenhuma comprovação científica de que funciona. Agora, acho que foi dia 22, cloroquina, né? Também não. Pois é. O presidente da República ele fez uma manifestação, distorceu a informação lá de um cientista da OMS, né, de que ele teria dito que o lockdown não era recomendável. A gente sabe que já foi desmentido, foi uma distorção daquela informação. Mas tudo isso é plantado e a gente sabe que é das correntes das pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro, né? Isso é inegável, né? Ele tem uma campanha aberta contra o lockdown. É o ponto que ele mais pega quando ele se manifesta, é esse. Mas antes do senhor responder, eu só quero pedir para o pessoal curtir aqui a nossa live, e eu estou aproveitando que a audiência está aumentando agora, neste momento, para pedir para o pessoal que está chegando aí, nos acompanhando, já curtir a nossa live, se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir a nossa fanpage, o que nos ajuda bastante. E vou colocar aqui também alguns comentários para não deixar muita coisa para trás, professor, se me permite, que o tempo é curto. A Jussandra, ela fala, ela errou aqui, tá? Não é lixo down. Eu até achei, a primeira vez que eu li, eu achei, poxa, essa é uma crítica da lockdown. Mas depois ela corrigiu, ela escreveu lockdown e o corretor colocou lixo down. Boa tarde, Araraquara está fazendo lockdown, prefeitura do PT, Pimenta. Ela corrigiu depois. A Elismar, né, meus sentimentos, né, manifestação de sentimentos. Obrigado. Aí, professor. Falando também que, como eu disse, né, vários colegas estão falecendo aí. O Vicente Busatti também está por aqui. Muita gente se manifestando, viu? A Elismar, de novo, é importantíssimo que os governos façam esse cálculo. Terão eles coragem de precificar uma vida? O Vicente, isenção ou protelação do pagamento? Pois no caso do ICMS, se não vender, não tem imposto a recolher. Pois se tiver fechado, não vende. Essa é uma questão que a gente trabalha todos os dias, né, professor? Porque os estados e municípios, eles não têm, como a União tem, capacidade de emitir moeda, né? Então, certamente, teria que, além de continuar os auxílios emergenciais, teria que continuar também aquelas transferências da União para os estados poderem fazer frente, né, a essa queda na arrecadação. Certo, Cristiano, correto. Deixa eu te começar falando o seguinte. O Estado não tem capacidade de emitir moeda, mas o Estado tem capacidade de criar impostos estaduais, impostos municipais. Eu, em particular, eu sei que aí a gente está entrando numa seara mais complicada, né? E ainda mais aqui, que tem auditores fiscais, vão me comer vivo, porque eu não sou expert. Mas eu imagino que, pontualmente, fazer uma taxação de grandes fortunas possa ajudar. O Chile, meu Deus... Mas esse é da competência federal. Tradicionalmente liberal, fez isso, né? Então,
Mas enfim, o que eu queria te responder? Qual que era o início da pergunta? Sim. Deixa eu só terminar os comentários. São muitos comentários, professor, rapidamente aqui. As 3 primeiras são fáceis, as suas propostas, né? Difícil é adotarem a 4ª medida, vontade, coragem. Disse tudo agora, vontade política. O poder público precisa se organizar para dar sustentação ao lockdown. A Jussara, obrigado pela participação, Jussara. A Marilene, concordo com o Álvaro sobre o lockdown, diminui a transmissão e bom lembrar o custo do atendimento complexo. A Madalena chegando, boa tarde. E gostei da brincadeira da Jussandra, que o corretor faz. Mas a minha pergunta, professor, eu sei que o Like também está ansioso para fazer a pergunta dele, depois, na sequência, ele faz. A minha pergunta é o seguinte: tem comprovação de que o lockdown realmente funciona? Claro que tem. É só a gente olhar as experiências internacionais. Uma experiência super simples, que estava muito na moda no passado, dizer que estava funcionando, e hoje, pega e olha os números. Suécia versus Dinamarca, os 2 países com o mesmo IDH, os 2 países idênticos, um é um Ctrl-C, Ctrl-V do outro. Só que aí, no combate à pandemia, a Dinamarca fez lockdown, a Suécia deixou tudo aberto. Olha quem é que está com piores indicadores da economia hoje, olha quem é que teve uma quantidade absurda de óbitos em comparação um com o outro hoje, olha quem é que pediu desculpa aos seus cidadãos pelo seu manejo da pandemia. Suécia. Então, tá aí um exemplo, só um exemplo. Outro exemplo, Reino Unido. Reino Unido fez lockdown, mas lockdown de verdade, bem feito, não é 2 semanas, 3 semanas, era meses fechado, o pessoal ali, mas só que respeitando, porque tem que respeitar. Tu olha os números do Reino Unido, tu vê assim, ó, caindo em período de lockdown, aí, quando já está estabilizado, quando não tem mais como cair, abre, dá 1, 2 semanas, sobe, aí fecha, 1, 2 semanas, cai. Então, tem comprovação científica, sim. Quem diz que não tem comprovação científica é quem está querendo gerar uma falsa sensação de que existe debate aí. Não tem debate aí. O lockdown funciona. O problema é quando as pessoas querem dizer que coisas que não foram lockdown são lockdown. Quando querem vender gato por lebre. Por exemplo, o exemplo de Pelotas, que fechou um fim de semana, quase não reduziu a mobilidade urbana, porque o lockdown lá não foi muito bem feito, teve passeata na rua durante o lockdown, e aí dizem não funcionou. Claro, 2 dias não é lockdown, se não atinge um certo grau de mobilidade urbana, não é lockdown. Então, quem tenta trazer essa discussão como se fosse um ponto discutível, não entendeu o que é lockdown, ou pior, entendeu e está tentando modificar. Lac. Professor, uma outra falácia que circula entre nós, entre a mídia e a nossa sociedade, é essa frase que certamente foi criada por agência de propaganda que trabalha para essas entidades, né? Que não é o comércio que contagia, não é no comércio que se pega, né? Eles têm pesquisa sobre isso, professor? Tem dados sobre isso? Tem dados. Eles eu não sei se tem, mas que existem dados sobre isso, existem. Há 2 dias atrás saiu uma reportagem na Zero Hora que conseguiu responder isso de uma maneira muito boa. Parabéns para o repórter, o Marcel Hartmann, que fez um trabalho excelente, pesquisou. Ele foi atrás de quais são as pesquisas que dizem onde é que acontece a contaminação, onde é que não acontece a contaminação. É no comércio, uma grande parte é no comércio, porque de novo, qual que é a falácia aí? Eu já ouvi muito isso. Mas as contaminações ocorrem em casa. Mas as contaminações que ocorrem em casa são as secundárias. Aonde é que a pessoa que trouxe o vírus para casa se contaminou? Se contaminou na rua, se contaminou no comércio. Essa pesquisa que teve na Zero Hora há pouco tempo atrás, ela é interessante ler. Porque, por exemplo, concessionárias de veículos. Quase não tem contaminação em concessionária de veículos. Porque quando a pessoa vai comprar um carro, ela pode ficar o tempo inteiro de máscara, o vendedor pode ficar o tempo inteiro de máscara, não tem aglomeração, porque não tem tanta gente querendo comprar carro hoje em dia. Então, é um comércio que realmente pode permanecer aberto. Mas agora, mercados, a fila de um supermercado,
farmácias, esses lugares são polos de contaminação. E no nosso estúdio virtual já o presidente da FAMURS, prefeito lá de Taquari, né, Maneco Hassen. Tudo bom, Maneco? Como é que vai, prefeito? Boa tarde, Cris. É um prazer estar com vocês e poder participar do programa, especialmente nesse momento tão difícil para todos nós, em que a informação, mais do que nunca, é uma arma fundamental para a gente poder combater a pandemia da melhor forma possível. Concordamos plenamente, e a gente tenta fazer isso diariamente aqui no nosso programa. Às vezes até, como as notícias são muito ruins, né, às vezes a gente tenta dar uma pausa até, né, fazer um tema mais descontraído, porque realmente o clima anda muito pesado. Mas essa campanha, presidente, ela visa justamente a combater esse mal que todos nós estamos enfrentando, que atinge a todos. Não há mais quem escape do Covid. De uma forma ou de outra, todo mundo está sendo prejudicado. E o Brasil hoje é o país que mais perde pessoas por conta da pandemia, né? Já estamos próximos dos 3 mil mortes diárias, já passou os Estados Unidos, então é realmente o problema do momento. Fala um pouquinho para nós, presidente, um pouco sobre essa campanha. No que ela consiste? O movimento Unidos pela Vacina foi idealizado e é organizado pela empresária do Magazine Luiza, a Luiza Helena Trajano, e ela, a partir da ideia, reuniu inúmeros atores em todo o país para trabalhar a questão da vacinação no que se refere à conscientização das pessoas, da importância da vacinação, mas especialmente a ideia principal do projeto é mapear a situação de cada município brasileiro e as condições de cada um desses municípios em fazer a aplicação da vacinação. Então, a partir do lançamento do programa aqui no Rio Grande do Sul, há cerca de 15 dias atrás, em que a FAMURS é uma das participantes, junto com outras entidades, nós iniciamos uma pesquisa aqui no estado que já atinge quase que 85% dos municípios, a nossa meta até o final dessa semana é atingir 100%, aplicando um questionário muito detalhado para avaliar todas as condições em que os municípios estão trabalhando para aplicar a vacina, que a gente espera, obviamente, que esse ritmo seja cada dia mais acelerado. Podemos falar sobre isso depois. Então, a pesquisa ela identifica, eventualmente, algum gargalo, a falta de alguma condição de logística, a falta de alguma condição de armazenamento, uma dificuldade de obter equipamentos de proteção, enfim, tudo aquilo que envolve o processo de vacinação, para encontrar o gargalo, para encontrar o problema. Encontrado o problema, o movimento tem a função de encontrar a solução. Por exemplo, se lá na cidade X há uma dificuldade de armazenamento, o movimento vai buscar, junto aos seus apoiadores, uma doação para aquele instrumento de armazenamento que está faltando. Se está faltando instrumentos de proteção, vamos buscar. Se tem dificuldade de algum fornecedor, então, enfim, é mapear todo o processo, para além do mapeamento que o próprio município tem e que a Secretaria Estadual de Saúde aqui no Rio Grande do Sul também faz muito bem, mas é detalhar mais ainda o processo, para que os municípios tenham condições de ter a capacidade de acelerar e aplicar a vacina no ritmo que se precisa. É claro que agora o grande problema está sendo a falta de vacina, mas a gente espera, tem a expectativa e está trabalhando para que logo isto possa ser acelerado e a gente ter as doses suficientes para poder fazer isso no ritmo que a população precisa. Prefeito, o senhor já tem algum resultado, alguma visão sobre essa pesquisa? Do que além da falta da vacina, evidente, né? Mas o que os municípios, em sua maioria, estão apontando? Hoje, eu volto a reafirmar, né? O grande problema é a falta da vacina, né? Que não tem em quantidade suficiente. Então, os municípios estão aplicando no ritmo que está vindo as doses, né? Eu digo que é a passo de tartaruga. Nós temos hoje no Brasil, não chegamos ainda a 6% da população vacinada, já com mais de 60 dias de campanha de vacinação. Aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos um pouquinho acima, né? Estamos com 6,28%, o que, obviamente, é muito pouco para 60 dias. Então, a meta 1 é acelerar esse processo. Ele acelerando,
a gente vai identificar algumas questões que podem atrasar. Por exemplo, a dificuldade de contratar servidores. Os municípios hoje, assim como os hospitais, estão com dificuldade de contratar equipes, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Tá? O Rio Grande do Sul tem algumas características especiais. Se nós temos aqui na região metropolitana e algumas regiões do estado, os municípios um do ladinho do outro, em outras situações, como lá na fronteira, por exemplo, tem municípios que têm 100, 150 quilômetros de distância do centro da cidade para uma região, para um bairro, né, para uma localidade. Este problema de logística ele precisa ser equacionado, a gente precisa ajudar aquele município. Então, a pesquisa vai mapear essas questões e, a partir dela, a gente buscar uma solução. Esperamos terminar até o final da semana e a semana que vem a gente poder, junto com a coordenação do Unidos pela Vacina, avaliar quais são os problemas do Rio Grande do Sul, divulgar os resultados e buscar as soluções que são possíveis para a gente amenizar ou solucionar esses problemas. Excelente iniciativa, presidente. A gente, nas palavras aqui da Elismar, já lhe parabeniza a FAMURS e parabenizamos também todas as pessoas envolvidas, né? Tem uma polêmica aí, presidente, que é o seguinte, né? Essa polêmica está rolando nos grupos de WhatsApp. Eu até vou ler um comentário aqui que eu recebi num desses grupos, porque eu acho que ilustra bem. A gente tem visto muito isso, esse jogo de responsabilidades, né? O governo federal para governos estaduais, governo até os municípios. Eu vou ler um comentário aqui, né? Ó, está usando ventos, eu não vou identificar a pessoa, obviamente, né? Mas ele diz o seguinte: está usando venda nos olhos e não vê que os governadores e prefeitos não querem a cura. Com raras exceções, eles querem mais mortes para assim ganhar repasse federal. Só os lunáticos da esquerda e alguns corruptos da direita não veem. Olha só o tipo de comentário que a gente tem recebido no WhatsApp. E isso é um problema, viu? Eu sei que é uma barbaridade que se fala, mas na minha humilde visão, é um problema porque a gente vê isso demais, esse jogo, se empurra com a barriga para prefeitos, para estados, o governador Eduardo Leite também sofrendo muito isso, né, inclusive tendo que enfrentar questões da justiça, agora que a gente viu no noticiário. A FAMURS tem se preocupado com isso, presidente? É uma preocupação diária, e, na verdade, alimentada pelo próprio presidente da República, que desde o início da pandemia tem adotado ações contrárias ao mínimo necessário para o combate a este vírus que nós estamos enfrentando. Um presidente que não usa máscara, que promove aglomerações, como fez ontem novamente, que incentiva a não usar vacina, que não comprou a vacina, inclusive, quando lhe foi ofertada. Então, ou seja, hoje nós temos 2 ministros, quando não tem nenhum. Então, o grande problema, eu não tenho a mínima dúvida, o grande problema desde o início da pandemia é a falta de uma coordenação nacional e estabeleça regras mínimas para o combate a este vírus. E os governadores e prefeitos estão se virando sozinhos. E, além de estabelecerem o combate à pandemia nos seus estados, nos seus municípios, tem que ficar enfrentando este tipo de comentário que atrapalha demais, como tu disseste aí, né? Qual é o grande problema hoje aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo? É tu conscientizar as pessoas que não pode aglomerar, que tem que usar máscara, que tem que cumprir os protocolos, né? E isto, quem fomenta esse tipo de situação é exatamente quem deveria nos incentivar a fazer tudo isso, que é o presidente da República. Então, o problema de coordenação nacional hoje, eu não tenho a mínima dúvida, é o que mais atrapalha todos no combate à pandemia. E continua atrapalhando. Esperamos que a população se dê conta disso, né, de que nós temos um presidente da República que não quer combater a pandemia. E aí, os fake news são os montes, né? Por exemplo, né, dizer que os municípios ganham recursos se mais pessoas forem contaminadas, mas isso é um absurdo sem tamanho. A pessoa tem que ser muito idiota para acreditar que os municípios vão ganhar recursos com as pessoas morrendo. E aí estão esquecendo, por exemplo, que falecem prefeitos. Esse final de semana, por exemplo, faleceu meu vizinho ali de Encantado, um baita prefeito, né? Faleceu de coronavírus. Nós temos hoje aqui em Porto Alegre, na UTI, outro vizinho meu lá, o prefeito Estrela, né, o Elmar Schneider, que está na UTI aqui em Porto Alegre. Então, ou seja, o prefeito não está combatendo a pandemia para ele ir para a UTI, para o familiar dele.
para um vereador. Quantos políticos já faleceram? Mas então é de um absurdo sem tamanho, que é só tu parar 2 segundos para pensar que tu vai ver que não tem lógica aquele raciocínio. Tá? Os municípios estão perdendo recursos, porque quando a economia não anda, o município perde. Tá? Os prefeitos estão perdendo popularidade, porque não conseguem adotar outras ações. Tá? Numa pandemia, tu nunca agrada ninguém, tu sempre desagrada um lado, é impossível tu agradar quando tu adota medidas de restrições, independente de quaisquer elas que sejam, né? Então, ou seja, é uma questão de lógica, inclusive, né? É só parar para pensar e ver. Se tu parar 10 segundos e raciocinar, tu vai ver que essas fake news são de um absurdo sem tamanho, mas, infelizmente, o senso comum tem uma parcela da população que ainda acaba acreditando. Prefeito, ontem foi divulgada uma carta aberta de 200 grandes economistas brasileiros, Maílson da Nóbrega e outros tantos ligados ao mercado, e agora já está em 500 essa carta aberta, as adesões estão ocorrendo por todo o Brasil. Nessa carta eles pedem que haja providências imediatas para o combate à pandemia e que o governo federal solucione os problemas que estão na sua mão, que é essa orientação que o senhor está pedindo, né, orientação única dentro do país para que não recaia sobre governadores e prefeitos a responsabilidade, né? O senhor acha que o mercado finalmente acordou para o problema da pandemia? Não sei se chega a tanto, né? O que eu tenho dito no regramento do combate à pandemia é que uma coisa é o ideal, a outra coisa é o ideal que tu consegue aplicar. Porque aqui no Rio Grande do Sul, né, não há mínima condição prática de se adotar medidas mais restritivas. Não é uma questão de vontade minha, do governador ou de um prefeito. É questão de tu viabilizar que ela seja aplicada na prática, e não só no papel. Tá? Então é preciso equacionar isto para poder as regras de restrição darem certo. Esses movimentos que pedem mais medidas restritivas são importantes para conscientizar as pessoas e para que a gente tenha uma unidade sobre isso. Né? Mas é difícil de tu aplicar medidas mais restritivas, volto a dizer, quando não tem coordenação nacional e o próprio presidente da República diz que as medidas não funcionam, né? No grau do seu olhar sobre o combate à pandemia. Então, a pressão da sociedade ela é importante. Aqui no Rio Grande do Sul, né, nós tínhamos bandeira preta, que não é lockdown. Né? Lockdown significa impedir as pessoas de sair na rua. Isso nunca aconteceu no Brasil, as pessoas serem impedidas de sair na rua. Então, aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho certeza que se mantivessem, se aquela decisão judicial que saiu na sexta-feira, né, impedindo o retorno da cogestão fosse mantida, a decisão hoje não iria ser cumprida. O comércio ia abrir. Ia ter um problema enorme entre as forças de segurança do Estado, dos municípios, para fazer a decisão ser cumprida. Tá? Então, nós temos que balancear. Na minha opinião, a minha pessoal, nós deveríamos manter a bandeira preta, inclusive ter medidas mais restritivas para poder baixar os números e, junto com isso, ter uma política econômica nacional e estadual para poder viabilizar que os setores econômicos mais prejudicados pudessem ter condições de se sustentar nesse período. O setor de eventos está 1 ano parado, né, o setor de comércio não essencial está parado, e o governo estadual e federal deveria ter ações para poder viabilizar essa sobrevivência. Aqui no Rio Grande do Sul, Banrisul, Badesul, BRDE, 3 bancos públicos. Qual é a política desses 3 bancos para ajudar aqueles setores que estão mais combalidos? Né? Não tem nenhuma. E nós cobramos isso do governador em diversas oportunidades. Então, o caminho correto, ideal, seria medidas mais restritivas. Seria nós ter uma coordenação nacional que viabilizasse como a carta pediu. Acho que a carta, ela faz um setor importante da sociedade externar aquilo que muita gente vem dizendo há muito tempo. E que a gente precisa construir as condições no país e no Estado para poder ser aplicado, o que hoje, na minha opinião, não é possível, deveria ser, mas não é. É interessante, né, ver que tem empresários que participam. Aliás, a iniciativa, né, do Grupo de Mulheres do Brasil, que é presidido pela empresária Luísa Trajano, como o presidente comentou aí. Mas tem outros grupos, né, a Suzano, a Gol,
Wilpo, EB Capital, BTA, tem várias empresas grandes aí que estão por trás desse movimento Unidos pela Vacina. Então, a gente vê que não dá para generalizar, né? Tem muito empresário que está contando com isso e apoiando, né? Trabalhando para que as coisas se resolvam. E, nesse sentido, presidente, eu lhe pergunto, como tem sido o relacionamento do empresariado com os prefeitos aqui no estado do Rio Grande do Sul? Ou até mesmo focando mais no nosso caso aqui do estado, o empresariado local, como tem se comportado, né? Em grande parte com muita pressão, né? Pressão diária para a abertura das atividades comerciais. Os prefeitos sofrem pressão diária para a abertura, né? E a gente precisa também relatar aqui que se todo dia tem pressão do empresariado, dos setores econômicos para a abertura, por outro lado, não se teve nenhuma manifestação da Federação das Santas Casas, por exemplo, da Federação dos Hospitais, pelo fechamento. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? É que tu tem, nos agentes políticos, pressão de um lado para abrir e não tem pressão do outro para fechar. E a conjuntura no Estado hoje não permite regras mais firmes de fechamento, como, na minha opinião, deveriam acontecer. Né? Mesmo com os números se elevando a cada dia, mesmo acontecendo cada vez mais mortes e mais casos, né, há uma sensação nos setores organizados da sociedade de que há necessidade de abertura dos setores comerciais, porque o setor não tem mais condições de sobrevivência na medida em que não tem apoio. Então, ou seja, é um momento muito delicado, um momento muito difícil. Eu tenho dito que o bom senso e o diálogo é o que tem que prevalecer sempre, e a gente cada vez mais trabalhar as pessoas para, independente da regra, cumprir os protocolos, cumprir o distanciamento, que, inclusive, está sendo bem difícil. E já temos aqui a Madalena Portobello nos acompanhando, dando boa tarde e dizendo o seguinte: descanso na noite, alimentação saudável e suplementação. Vamos ver se o Francisco Milanese concorda com essa receita aí da nossa ouvinte. Seja bem-vindo aí, Francisco. Tem que abrir teu áudio, que ele tá com o microfone fechado aí. Bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Boa tarde. Um tema tão importante, tão legal. O Francisco, que já esteve no nosso programa, né, Francisco? Com o Everton aqui. Uhum. Verdade. O assunto... Pode falar, pode falar. Sou seguidor do programa também. Ah, que bacana. Obrigado, Francisco. O Francisco, ele é licenciado em Biologia pela URGS, bacharel em Arquitetura e Urbanismo também pela URGS, especialista em Análise de Impactos Ambientais pela Universidade Federal do Tennessee, Universidade de Tennessee, mestre em Educação e em Ciências, e tem um vasto currículo aqui, né, como professor acadêmico e também como ativista, né, Francisco? Questões ambientais, não é mesmo? Bacana, aí o teu currículo é bem extenso, a gente ficaria um bom tempo falando aqui, então eu tentei dar uma resumida, assim. Mas fala para nós essa pauta, quando o próprio corpo é a vacina. O que quer dizer isso? Na verdade, é um sentido figurado, mas bem específico, porque a vacina, na verdade, é uma forma de instruir o corpo a defesa para um determinado patógeno, né? Então, a vacina, o que ela faz é levar a informação, e aí tem várias formas, os vírus desativados, por exemplo, né? Ou mortos, ou enfraquecidos, agora pelo RNA, mas é uma informação sobre aquele agente patogênico que vai no corpo com baixo poder ou sem nenhum poder de atuação no corpo e ensina o nosso sistema imunológico a produzir defesas para aquela doença. Então, a vacina, na verdade, estimula o sistema imunológico. E o corpo humano, toda a cura verdadeira só acontece através do nosso sistema imunológico.
Quando a gente diz assim, eu tomei um antibiótico, fiquei bom. Não. Eu tomei um antibiótico, eu tomei um corticoide, seja o que for, para diminuir uma situação e ajudar o sistema imunológico a me curar. Mas quem cura é o sistema imunológico da pessoa. Bom, essa é a razão pela qual nós temos que investir. É importante dizer, existem 2 tipos de cuidado, né, na pandemia, né? Um cuidado é o cuidado administrativo. O que é o cuidado administrativo da saúde? É o cuidado de se ter leitos, né? Ou seja, as pessoas não podem adoecer todas juntas, como acabou de acontecer agora, né? No carnaval, que se imaginava, e no fim do ano também, porque aí elas não têm como ser recebidas pelos hospitais e ser tratadas. E aí acabam morrendo sem tratamento, que é uma situação muito triste, né? Então para isso, nós temos que ter 1000 cuidados para que a pandemia vá suave acontecendo, para não entupir os hospitais. Isso é um cuidado administrativo, mas é essencial. O achatamento da curva que se fala, né? Para não ter muita gente ao mesmo tempo pressionando o sistema de saúde. Exatamente. Por outro lado, existe o cuidado realmente saúde estrito sensu, que não é administrativo, é para mim. Eu como ser humano, todos nós, na verdade, todos nós entraremos em contato com esse vírus. Já se viu, não precisava nem da P1, que é muito mais infecciosa, agora que surgiu em Manaus, mas esse vírus nós vamos entrar em contato como entramos em contato com a gripe, né? Quem não entrou em contato com a H1N1, né? Então, qual é a forma pela qual, não tendo vacina, nós podemos nos proteger? Estando com o nosso sistema imunológico melhor possível. E aí tomando os cuidados, por quê? Existe também já pesquisas começando a mostrar que a carga viral pode determinar. Isso eu gravei um vídeo em março do ano passado. E eu disse, todos entraremos em contato. Se a gente entrar com uma carga viral muito grande, isso pode dar um efeito muito grande. Com uma carga viral muito pequena, eu posso nem manifestar a doença, mas eu posso desenvolver a imunidade a ela, né? E aí tem o médio, que é uma pequena incomodação, uma incomodação maior, mas sem risco, sem precisar hospitalizar e tal. De quem depende esse fato? Da quantidade, tipo, eu não posso pegar e me fechar num quartinho com uma pessoa que está em fase infecciosa, porque eu vou ter uma carga viral enorme, e do meu sistema imunológico. Em tese, se eu tivesse com o sistema imunológico perfeito, coisa que não existe, né? Mas assim, no máximo, eu poderia até ter contato com uma pessoa, me fechar no quartinho e adoecer muito baixamente, ou nem ficar visivelmente doente. Mas, se eu tiver com a imunidade muito baixa, eu posso até passar de longe por uma oportunidade de infecção e pegar. Porque o meu sistema imune não ajuda nada. O que o sistema imunológico faz? Os patógenos estão constantemente, tem gripe, tem muita bactéria entrando no nosso organismo. E ele está combatendo. Se eu estiver altamente estressado, ou seja, estiver esgotado o meu sistema imunológico, é aquela pessoa que diz assim, o cara sai procurando uma gripe, que ele está tão baixo o sistema dele que qualquer vírusinho passa e ele pega. E ele adoece, porque ele está enfraquecido. Então a questão é o seguinte, e outra coisa, mesmo quem vai ser vacinado, a reação para a vacina depende também do teu sistema imunológico. Então, se tu tiver com um sistema excelente imunológico, a vacina vai ter um efeito melhor. Sim. Como eu disse, a vacina não faz nada, quem faz somos nós. Ela claro, ela absolutamente, você se vê, por exemplo, as vacinas para o coronavírus, estão praticamente eliminando a possibilidade do internamento, de um agravamento da doença, né? Se a pessoa pega e foi vacinada, ela pega suavemente, né? Então é maravilhoso. Mas quem é que fez isso? A vacina provocou, mas quem gerou essa defesa, que está fazendo essas maravilhas, é o sistema imunológico. Por isso que eu disse que tanto com vacina ou sem vacina, o nosso sistema imunológico é essencial para que nós sobrevivamos
com mínimo de sequelas essa pandemia, tá? E o que faz o sistema imunológico? Tem dois tipos de coisa. Tem coisas que ajudam o sistema imunológico, tem coisas que prejudicam. Então, eu vou falar, por exemplo, alimentação, essencial. Hoje é a época que as pessoas deveriam eliminar, não é diminuir e tal, se possível eliminar, ou então reduzir a desprezíveis. Ultraprocessados, alimentos que têm contaminações de produtos químicos dentro, que vai na bula ali, conservante, acidulante, aromatizante. Por quê? Porque cada um desses elementos químicos estranhos à nossa alimentação provoca um dano no sistema imunológico, porque ele é identificado o que eu vejo muito uma coisa estranha, não é alimento, e ele o tal do glutamato, tanto que nós estamos desgastando. Sim. O tal antes de passar para o LAC, ele tem uma pergunta aqui para ti, Francisco. O tal do glutamato monossódico, que aparece em quase todos os alimentos processados, industrializados, é alçador de sabor. LAC. Milanês, qual é? Ele é duplamente perverso. Bom. Não, pode responder, que a tua resposta é importante sobre o glutamato. O glutamato? O glutamato é duplamente perverso, porque ele é um distorcedor de apetite, né? Como tu mesmo disseste, realçador de sabor. O que ele faz? Te comer mais. Qual é um dos maiores problemas na pandemia? As pessoas mais frágeis são as obesas. Quem está com excesso de massa, a partir de 30% de IMC por aí, é mais risco, é bastante risco a obesidade. Então, o glutamato, além de ser imunodepressor, porque isso tem vários estudos mostrando, ele ataca o sistema imunológico, como o açúcar ataca também, ele é um derivado da cana-de-açúcar também, o glutamato, então ele diminui o teu sistema imunológico e aumenta a tua obesidade, porque ele te faz comer mais. Então ele te ataca de duas formas. Sim, mas só isso. Fala lá. Quais são os sinais de uma boa saúde, de um bom sistema imunológico? E o contrário, quais são os sinais de um sistema imunológico já abalado? Ótima pergunta. Um sistema imunológico em condições normais, naturais, que deveriam ser, né? Ele por exemplo, a pessoa pode se expor a determinados excessos sem pagar uma conta. Por exemplo, claro que eu não estou sugerindo isso para as pessoas testarem, mas a pessoa que pega uma chuvinha, se molha, dá aquela coisa e volta e já pega uma pneumonia, ela está com o sistema imune péssimo. A pessoa deveria poder pegar uma mudança climática ou tomar-lhe um frio e não gripar. Ela pode até espirrar e pronto, pela reação, né, alérgica ou coisa, ter uma rinite. Mas então o sistema imunológico, ele nos dá a resiliência da saúde, ou seja, quanto eu posso aguentar a mais ou a menos, quanto eu posso ficar desidratado e não adoecer, quanto eu posso me hidratar demais e não adoecer, quanto eu posso uma temperatura alta, uma temperatura baixa. Então essa resiliência, que é quanto eu consigo manter a minha saúde, ela é dada pelo sistema imunológico. Se eu estou aquela pessoa que diz assim, passa pelo outro, dá um comprimento e já pega uma gripe, o teu sistema imunológico está muito mal. Como é que, por exemplo, estudos de câncer, né, que é uma doença ambientalmente provocada, né, cada vez mais se mostra que são as contaminações que provocam os cânceres, né? O câncer, muita gente tem produção constante e o sistema imunológico está matando. Todos nós produzimos células com defeito. E o nosso sistema imune elimina elas. Então, quando é que um câncer acaba virando tumor? Quando a pessoa, por algum problema, seja de contaminação ou seja psicológico, vamos dizer, estresse momentâneo, o sistema imunológico dele vai lá embaixo, ele produz uma célula de câncer e não consegue eliminar. E aí ela começa a tumorizar e ficar grande, e aí fica mais difícil para o sistema imunológico combater. Então, as doenças acontecem quando nós estamos com a fragilidade do sistema imune. Então, eu queria dizer... eu estava falando... Desculpa, Francisco, a gente está com um certo delay, isso aí é comum de acontecer, às vezes parece que a gente está te interrompendo, peço desculpas aí. Mas não tem problema num ponto
um ponto interessante, que a mente também, não é só questão do corpo, né? A mente também entra em interação nessa relação com o sistema imunológico. Como é que funciona isso da mente? Tá. Eu queria falar, só para vício de professor, eu queria falar 8 constituintes, a gente pode debater um por um, mas eu diria 8 bases importantíssimas para o sistema imunológico das pessoas, né? A qualidade do sistema imunológico. Elas são a alimentação, que eu estava começando a falar, exercício, água pura, porque a água é uma fonte de entrada de poluição no nosso corpo, se ela tem contaminações, e hoje a maioria das águas tem. Ar puro também é outra fonte de respirar uma coisa, injetar diretamente no sangue, quase. O sono, cabeça boa, que é a pergunta que tu estavas falando, e eu vou botar um tema aqui que chama espiritualidade, mas eu estou falando de uma forma laica, não é religiosa, espiritualidade. E por último, mas não menos importante, campos eletromagnéticos. O programa de hoje termina aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever nos canais do Sindicato em Ação e também da RS Rádio. Até semana que vem. Tchau, tchau. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.